Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, versículo 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Irmão, Jesus conta essa parábola e a imagem que Jesus usa é de uma festa de casamento. Se você prestar atenção na leitura da sua Bíblia, você vai ver que essa parábola está inserida entre outras 2 parábolas. Primeiro, antes dela tem as parábolas, a parábola do servo bom e do servo mau. E depois dela tem a parábola dos talentos. Você não se esqueça que Jesus está concluindo o seu sermão profético dos últimos dias. E ele conclui com 4 ilustrações, 4 parábolas. E uma delas, inserida nessas 2, está uma parábola muito sugestiva. A parábola das virgens. O interessante é que, como eu disse no início, essa parábola trata e traça uma festa de casamento nos dias de Jesus. E esse pano de fundo é muito importante para a gente entender a mensagem dessa parábola. Normalmente um casamento na Palestina, nas vilas, nas aldeias daquele tempo, funcionava da seguinte maneira: existia uma grande festa, um grande banquete, onde todos os familiares e amigos se dirigiam à casa do noivo. Então a casa naquele tempo não era uma casa grande, eram casas pequenas. As pessoas se aglomeravam dentro de casa e se aglomeravam também ali em frente à casa. Então aquela multidão ficava toda lá por ocasião dessa festa de casamento. Então acontecia uma coisa interessante. O noivo, ele convidava alguns amigos mais íntimos ou alguns dos familiares, e ele então saía da sua casa e ia em direção à casa da noiva. Porque vocês sabem que a festa de casamento naquele tempo, ela era realizada na casa do noivo. E o noivo então saía, talvez montado num cavalo, e ele ia com seu séquito de amigos à casa da noiva. E quando ele chegava na casa da noiva, ela já estava pronta, ela já estava preparada, ela já estava com as suas vestes nupciais, e ele então montava essa moça no seu cavalo, com ele. E eles então retornavam à casa do noivo. Só que aí acontece um negócio interessante. Quando eles retornavam, eles intencionalmente retornavam passando pelas ruas da cidade, mais ruas possíveis da cidade. Por quê? Porque eles queriam que a cidade toda visse o casamento, e eles queriam que a cidade toda aplaudisse o séquito. Ou seja, como as cidades eram pequenas, as vilas eram pequenas, o noivo então ele percorria um caminho mais longo, intencional,
para que a cidade pudesse saudar os noivos e se alegrar com o noivo. A gente tem uma imagem dessa de Jesus entrando em Jerusalém, não é? Jesus entrou em Jerusalém com um séquito de seguidores, lembra lá do texto? E todos eles aplaudiram, com folhas nas mãos, e gritaram, e saudavam a entrada de Jesus. Então isso naquele tempo era muito comum. E de repente, dentro da casa, ali junto com os convidados, foram convidados também 10 virgens, 10 moças. E elas, logicamente, por serem moças, elas estariam com as suas lâmpadas. Por quê? Porque ao sair da casa, quando o noivo retornasse, elas não poderiam andar na rua no escuro, porque naquele tempo não era bom uma moça de família percorrer as ruas na escuridão. Então as moças usavam uma lâmpada. Pastor, aonde que elas carregavam a lâmpada? Aqui. Interessante. Elas carregavam na altura do rosto. Para quê? Para que as pessoas identificassem quem eram, e se houvesse alguma pessoa que porventura quisesse atacá-las, a altura do rosto também iluminaria o rosto daquele que talvez poderia fazer algum mal a essas meninas. Então existiam lá 10 virgens com as suas lâmpadas. Só que o texto diz que 5 delas eram virgens prudentes e 5 eram nécias. Por quê? Porque as virgens prudentes, elas levaram as suas lâmpadas e elas carregavam naquele cordão onde aperta o vestido, um saquinho de couro. Com o quê? Com mais azeite. É por isso que elas eram prudentes, porque de repente poderia faltar o quê? O azeite. E 5 delas não eram prudentes. Colocaram azeite na sua lâmpada, a lâmpada estava iluminando, esperando o noivo. Só que o texto diz que 5 delas não trouxeram o quê? O azeite pendurado na sua vestimenta, no saquinho de couro. E o texto diz, olha que coisa interessante, que o noivo tardou a chegar. Agora você entende por que o noivo tardou para chegar. Porque ele deveria estar fazendo o quê? Percorrendo a maior quantidade de ruas possíveis, para que o povo da cidade pudesse celebrar e se alegrar com ele pelo seu casamento. E o texto diz que acontece um fato interessante com essas 10 meninas. Tardando o noivo, elas foram acometidas de quê? De sono. Um outro detalhe do texto: lá na Palestina, nos tempos de Jesus, não tinha luz elétrica. Não, irmãos? Luz elétrica é coisa de agora. As cidades e as casas eram iluminadas por quê? Por lâmpadas. Então dormiam-se todos muito cedo. Na roça às vezes é assim. Se a roça não tem luz, a mineiro fala roça, né? No campo, deixa eu falar uma linguagem do maringaense. No campo ou na fazenda que não tem luz, eu não sei se você já viveu ou já teve essa experiência, a gente dorme cedo. E a gente acorda cedo. Por que dorme cedo? Primeiro, porque a lida do campo é difícil. E segundo, porque não tem luz. Então vai chegando 8, 9 horas da noite, ninguém enxerga mais nada, é só com vela. Então a gente vai dormir. Agora o texto, irmãos, fala exatamente isso. Quando na volta do noivo, para ele então chegar com a sua noiva e entrar para a festa, ele demorou. O texto diz que ele deve ter percorrido o maior número de ruas possível. E de repente, a Bíblia diz que essas meninas não aguentaram. Essas meninas dormiram. Talvez elas pegaram as suas lâmpadas, talvez elas devem ter colocado num parapeito da casa. E o texto diz que as 10 adormeceram. E com razão, porque o texto diz no verso 6 que o noivo chegou à meia-noite, irmãos. Você imagina que meia-noite, naquelas aldeias sem luz, era muito tarde. E o texto diz que essas meninas dormiram. E elas dormiram porque ficaram com sono. E elas dormiram porque o noivo estava atrasando demais. E elas não estavam acostumadas a dormir esse horário, né? Então elas adormeceram. A Bíblia diz, versículo 6, que na meia-noite alguém gritou. Por que gritou? Está vendo? A coisa é muito certinha com a tradição cultural daquela época. Gritou porque era exatamente isso. Tinha uma pessoa na festa destacada que se chamava arauto.
Ele ficava vigiando, tipo, lá na frente, se o noivo estava chegando. Para quê? Para ele então gritar e fazer o quê? Avisar. O noivo está chegando, o noivo está chegando. De posse disso, o que os convidados faziam? Os convidados saíam todos da casa e iam se encontrar com o noivo e com a noiva. E depois eles entravam para dentro da festa. Era uma forma deles também saudarem o séquito, o casamento, vindo na casa do noivo. Mas de repente, irmãos, acontece um negócio. Quando essas meninas são acordadas, elas perceberam que o azeite delas tinha acabado. E aí você vai ver como as 5 nécias tiveram dificuldade. Por quê? Porque elas levaram azeite só para aquele primeiro momento. Elas não pensaram que o noivo tardaria. E elas não tiveram a prudência de levar um azeite de reserva. Aí aconteceu um negócio interessante. Quando grita-se, lá vem o noivo, lá vem o noivo, elas tinham que pegar sua lâmpada, ir em direção ao noivo e retornar de volta para casa, como alguém queria iluminar o caminho do noivo. Agora o vexame. 5 delas não tinham azeite. E o azeite acabou. Aí o que elas fizeram? Claro, elas viram que 5 das suas companheiras tinham um saquinho de azeite. E elas então foram nelas: por favor, me dá um pouquinho de azeite, o noivo chegou e nós temos que encontrar o noivo. O que as 5 prudentes disseram? De forma nenhuma. Esse azeite aqui nós não podemos dar. Por quê? Porque ele é a conta também para nós. Nós fomos prudentes. Nós pensamos que o noivo poderia atrasar. E nós trouxemos o azeite. Nós não podemos dar para vocês, sabe por quê? Porque se nós dermos para vocês, nós também ficaremos sem azeite. Mas elas deram uma saída para essas meninas. Olha o que diz o texto. Faz o seguinte: sai pela vila e pede emprestado, porque se não compra. Irmãos, como a Bíblia é genuína. A Bíblia é genuína até nisso, irmãos. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, todo mundo conhecia todo mundo. Era muito fácil você bater na porta do vizinho e pedir uma coisa emprestada, porque eram aldeias onde todos se conheciam. E conseguir um azeite até a meia-noite era algo fácil. Por quê? Porque era uma festa na cidade, todo mundo deveria estar ali participando com o noivo, e facilmente elas adquiriram azeite. E foi o que aconteceu. O texto diz que elas saíram para pedir emprestado os azeites, e elas receberam os azeites. Só que aí, irmãos, acontece uma tragédia. Qual que é a tragédia? Quando elas conseguiram o azeite, elas então correram em direção à casa. Só que quando elas chegaram na casa, o noivo, a noiva, todos os séquitos, todas as pessoas, aquele séquito que vinha com ele, e todos os convidados já tinham feito o quê? Entrado na casa. E o texto diz que a porta se fechou. Aí de repente, querida, aquelas meninas ficaram em maus lençóis. Elas começaram a bater na porta: Senhor, Senhor, por favor, abre-nos a porta. E aí o texto termina, a história termina. Versículo 11: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12: Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. A porta se fechou, irmãos. E aquelas 5 meninas imprudentes, que não perceberam que deveriam levar o seu azeite, elas ficaram do lado de fora. E elas ouviram do noivo uma frase estarrecedora: eu não conheço vocês. Pastor, o que a parábola das 10 virgens nos ensina? Qual é a mensagem focal, crucial, que Jesus quis transmitir aos seus discípulos, como uma forma da igreja se portar, se comportar, até o dia dele voltar? Porque as 4 parábolas são isso. Todas elas mostram um aspecto do comportamento cristão que Deus espera de mim e de você. Para quê, pastor? Para lá no fim, ele não dizer de você e de mim o mesmo que ele disse das 5 nécias: não te conheço. Eu acho, irmãos, que não vai ter surpresa mais dramática do que essa.
Você pode ter experimentado muitas surpresas na sua vida. Eu também já experimentei. Mas eu digo a você, irmãos, que talvez em todas as surpresas más que você recebeu na sua vida, não tenha uma surpresa tão má quanto essa. Quando chegar lá na consumação de tudo, ou no dia que o Senhor te chamar, Ele virá para você e dizer assim: não te conheço. Você já pensou nisso? Pastor, o que a parábola das 10 virgens nos ensina? O que a parábola das 10 virgens nos mostra? O que Jesus espera da sua igreja antes do tempo do fim? Na realidade, irmãos, quando a gente olha para essa parábola tão bela, tão bem estruturada, tão peculiar aos dias da época de Jesus, a gente vê que a parábola das 10 virgens nos ensina sobre o compromisso. O que Jesus quer nos ensinar é sobre o compromisso que nós temos com o reino de Deus. E mais ainda, essa parábola nos mostra como esse compromisso é demonstrado. Como é que nós demonstramos se realmente nós nos comprometemos com Cristo e com o seu reino nessa terra? Isso é a parábola das 10 virgens. Como o compromisso com o reino de Deus que você e eu, que fomos chamados a ter, é demonstrado. Em primeiro lugar, irmãos, olha que coisa interessante. Esse compromisso é demonstrado pela prontidão em zelar pela nossa vida espiritual. Leia comigo, por favor, o versículo de 1 a 4. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, veja bem, levaram azeite nas vasilhas. Até aí. Veja, querido, que aqui fica claro nós entendermos esse primeiro passo. Esse compromisso aqui fica muito claro e ele é demonstrado pela prontidão de nós zelarmos pela nossa vida espiritual. A vida, irmãos, de discipulado com Cristo, a vida no reino de Deus, ela exige uma prontidão constante. As 5 nécias, elas parecem que não zelaram muito pelas suas lâmpadas. Elas colocaram na lâmpada apenas para aquele momento. Elas eram virgens circunstanciais. Elas se preocupavam apenas com aquilo ali. Elas não se preocuparam com a sua vida espiritual além daquilo ali. Nós temos que tomar muito cuidado, viu, irmãos? Nossa vida espiritual vai muito mais do que um culto de domingo na igreja. Muito além. A Bíblia diz que elas não levaram azeite. Elas foram imprudentes. Elas trataram a sua vida espiritual com descaso, como se fosse coisa de somenos importância. Elas não valorizaram o que precisaria ser valorizado, que era levar um saquitel cheio de azeite, pois se o noivo tardar, elas tinham o azeite necessário. E essa primeira lição, irmãos, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque compromisso com o reino de Deus, ele é demonstrado em primeiro lugar pelo zelo que nós devemos ter com a nossa vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, ela exige sim sacrifício, disciplina e zelo. Nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira, irmãos, por favor. Nós não podemos ser uma pessoa no culto dominical da IPVO e outra pessoa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma sermos crentes circunstanciais, que vivem ao sabor das circunstâncias e que não têm compromisso nenhum com a vida espiritual diante de Deus. Pastor, o que representa a lâmpada de azeite? Representa a sua vida, a minha vida espiritual diante de Deus. Ela não pode ser negligenciada. Ela tem que ser tratada com muito zelo, com muita disciplina.
ela tem que ser tratada com, às vezes, um grau de sacrifício, é verdade, para que as nossas lâmpadas não se apaguem, e para que a gente tenha sempre no coração algo a oferecer para Deus, através do nosso testemunho. Tome cuidado, querido, a vida no reino de Deus e a vida de discipulado, ela exige um zelo, ela exige uma disciplina. Talvez a gente tenha disciplina para tantas coisas, né, irmãos? Não é? Talvez a gente se discipline para tantas coisas, mas será que nós temos nos disciplinado para as coisas de Deus? Será que a nossa vida espiritual é alimentada pelas práticas devocionais que Jesus mesmo nos ensina em Mateus 5? Jesus mesmo, irmãos, diz que nós precisamos desenvolver o quê? Práticas devocionais, oração, jejum, caridade. E acima de tudo, irmãos, um compromisso com o Senhor, de estar diante do Senhor e da sua palavra, para alimentar a nossa alma, para que o nosso azeite, querido, não se acabe. Portanto, meu amado, a parábola das 10 virgens nos ensina sobre o compromisso. E esse compromisso é demonstrado em como você cuida da sua vida espiritual, como você zela da sua vida espiritual. Notem que aqui 50% zelaram, 50% não. Notem que aqui 50% levaram azeite apenas para aquela ocasião momentânea. Elas se esqueceram de que o noivo poderia tardar. E aí, irmãos, o azeite acabou. E quando o azeite acaba, é uma tragédia, né, irmãos? Portanto, querido, o compromisso com o reino de Deus, o compromisso com Cristo, o compromisso com as coisas de Deus, ele é demonstrado pelo zelo que você tem pela sua vida espiritual. Cuide dela, viu, meu irmão? Cuide dela. Alimente a sua vida espiritual. Crie relacionamentos com pessoas que vão elevar a sua alma, que vão tornar você um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor. Cuidado, viu, meus jovens, com as companhias que você tem. Cuidado pelas pessoas que você tem se agregado a você. Cuidado com aquilo que você tem ouvido diuturnamente lá fora. Isso pode estar apagando a sua lâmpada. E muitas vezes isso tem causado um descompromisso seu com as coisas de Deus e com a igreja de Cristo. Amém? Em segundo lugar, irmãos, o compromisso ele é demonstrado pela responsabilidade pessoal que cada um tem com o reino de Deus. Observe comigo o versículo 5 a 9. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Interessante, irmãos. O compromisso com o reino de Deus, com a vida espiritual, com as disciplinas espirituais, o compromisso com o discipulado, ele é demonstrado em segundo lugar pela responsabilidade pessoal que cada um tem diante de Deus com aquilo que você tem recebido. Notem que essas virgens, elas cometeram um grave engano. Elas quiseram tomar o azeite do outro emprestado. Não tem jeito, irmãos. Por quê? Porque a salvação é pessoal, entende? O talento e o dom que Deus deu a você é seu. Naquele tempo pedia-se muitas coisas emprestado, né? Naquele tempo era comum, como eu disse, o que faltasse numa casa, você pedir numa outra casa. Mas veja que Jesus mostra agora aqui uma coisa muito, muito perigosa. Qual é? A gente não pode pedir emprestado o discipulado. A gente não pode pedir emprestado a salvação.
A gente não pode pedir emprestado, irmãos, as coisas que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão, para a gente viver e realizar no reino de Deus. E o compromisso, irmãos, em segundo lugar, nessa parábola belíssima, ele é demonstrado pela responsabilidade pessoal que cada um deve ter com o que te foi depositado. Certamente Jesus depositou em você um grande tesouro. O que você tem feito com ele? Ele quer que você utilize esse tesouro. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, a segunda, desculpa, ele fala assim, lá no final do capítulo 1, guarda o bom tesouro que te foi confiado. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós temos um tesouro maravilhoso. Foi depositado a nós, irmãos, uma pérola de grande valor. E muitas vezes, irmãos, nós não temos utilizado esse tesouro, nós não temos usado esse tesouro, mas estão querendo pedir emprestado dos outros. Pastor, o que significa você pedir emprestado algo que não pode ser emprestado? Significa que você muitas vezes se exime da sua responsabilidade, porque outros, às vezes, tomam no seu lugar. Veja que aquelas 5 virgens se preocuparam em zelar e cuidar da sua vida espiritual. E as outras 5 foram virgens imprudentes, que não zelaram muito pela sua vida espiritual. Mas quando o noivo chegou, elas quiseram pedir emprestado para aquelas que tinham zelado pela sua vida espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, as coisas espirituais que Deus tem depositado em você, Deus quer que você as use para a glória dele. Isso não tem jeito de pedir emprestado, não. Sabe por quê? Porque cada um dará conta de Deus, diante de Deus, do que recebeu. Tem muita gente, irmãos, que às vezes as pessoas confiam muito que outras vão fazer. Às vezes um trabalho que Deus deu até você para fazer. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Eu não vou me envolver não, porque já tem muita gente. Não vou me envolver não, porque o meu irmão já faz isso. Sabe o que é isso, querido? É de certa forma você tomar emprestado o trabalho de outro que era devido a você. Significa, irmãos, você se eximir de responsabilidade com aquilo que Deus tem concedido a você. E muitas vezes você usa de desculpas para não se responsabilizar por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O reino de Deus, irmãos, e a obra do reino de Deus é trabalho de todos, é responsabilidade de todos. Quando nós nos eximimos de cumprir a nossa responsabilidade, sabe o que acontece? A gente que poderia ir mais longe, vai menos longe. E que é pior, sobrecarrega uns em detrimento de outros. Eu fico maravilhado, por exemplo, irmãos, quando eu vejo o livro de Crônicas em Davi. Davi, quando arregimenta todo mundo para a construção do templo, os materiais, que ele entrega na mão do seu filho Salomão, o texto diz que os levitas, os sacerdotes, os magistrados, os juízes, o povo e toda a população de Jerusalém estava preparada para a obra. Sabe o que significa isso? É de todo mundo. A obra não é só de alguns, irmãos. A obra é de todos. A parábola das 10 virgens nos ensina que cada um tem uma responsabilidade pessoal nisso. E que você não pode tomar emprestado de outros. Que você não pode usar os outros para de repente justificar a sua falta. Não, irmãos, é trabalho de todos. Você quer ver um outro exemplo bonito, irmãos, que acontece na Bíblia? Do trabalho responsável de todos? Neemias. Quem conhece a obra? É muito lindo, irmãos. Lá no capítulo 4 do livro de Neemias, do versículo de número... capítulo 4, versículo de número 22, tem um texto maravilhoso. O texto diz o seguinte, que quando Neemias arregimentou todo mundo, a Bíblia diz que a reconstrução dos muros não foi obra apenas de uns poucos que Neemias escolheu. Lá no capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz que Neemias arregimentou todos os moradores de Jerusalém. E no verso 22, irmãos, o texto diz que todos cooperaram com a reconstrução dos muros. Isso é muito bonito, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente entende que se Cristo me chamou, eu tenho uma responsabilidade e você tem também, na edificação do reino de Deus nessa terra. Não transfira a sua responsabilidade para outros. Às vezes,
Deus te chamou para fazer uma coisa que só você foi capacitado para fazer, amém? Isso é muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz aos Coríntios que Deus distribuiu dons aos homens. Lá em Efésios ele fala isso, que aquele que subiu aos céus derramou dons aos homens, e esses dons, irmãos, é para edificação do corpo de Cristo. Que coisa gloriosa. Mas, irmãos, no texto fala sobre as virgens imprudentes. Quando o noivo chegou, elas quiseram tomar o azeite emprestado de outros, mas olha que eles disseram: não, vá lá buscar o seu próprio azeite. Estavam despreparadas, eram imprudentes, cruzaram os braços, não cuidaram da sua vida espiritual, não se prepararam da maneira como deveria, e agora quer usar o zelo do outro, o trabalho do outro, o benefício do outro para si mesmo. Portanto, querido, esse compromisso, ele é demonstrado em segundo lugar pela responsabilidade que cada um tem com o reino de Deus, no discipulado, no zelo com as coisas de Deus, porque se cada um fizer um pouquinho, certamente nós iremos mais longe, amém? Se cada um se dispuser para a boa obra, nós edificaremos o muro juntos, amém? Pastor, quanto tempo os muros de Jerusalém queimados, derrubados, foram reconstruídos? Em quanto tempo? Nos choca esse versículo, não é? Primeiro nos choca porque ficaram 150 anos derrubados. 150 anos, irmãos. Desde a destruição dos muros por Nabucodonosor até a ida de Neemias, passaram-se 150 anos. Sabe o que significa isso, irmãos? Em 150 anos, ninguém levantou uma pedra. Não tinha liderança. Não tinha alguém que Deus levantasse para mobilizar o povo. E a Bíblia diz que quando Neemias chega, irmãos, e vê aquele quadro desolador, o texto diz que ele arregimenta o povo de Jerusalém, os príncipes, todos que estavam lá, e disse: olha, vamos edificar os muros, nós não podemos mais continuar sendo opróbrio e vexame para os outros povos. E a Bíblia diz que a mensagem de Neemias encontrou lugar do povo, e o povo começou a edificar, cada um de frente da sua casa. Olha que coisa linda. E no verso 22 do capítulo 4, a Bíblia diz que todos participaram da edificação. E a coisa é tão bonita, irmãos, que o texto diz que todos eles trabalhavam com a pá e com a espada. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que de dia eles trabalhavam na pá, e de noite eles revezavam os turnos e guardavam os muros com a espada na mão. Isso é muito bonito, irmão. Sabe por quê? Porque em determinados momentos nós vamos ter que fazer mesmo as coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que em 52 dias os muros foram edificados. Dá para acreditar num negócio desse? 52 dias, menos de 2 meses. Por quê, pastor? A resposta está no texto. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Pastor, como é que é demonstrado o compromisso com o reino de Deus? Quando eu cumpro a minha responsabilidade pessoal nesse reino, quando eu não transfiro para outro, quando eu não exijo do outro, mas quando eu cumpro aquilo que me foi dado, quando eu trabalho, me uno aos irmãos, e certamente assim nós mostramos o nosso zelo e o nosso compromisso pelas coisas de Deus, amém, irmãos? E finalmente, esse compromisso que a parábola das 10 virgens nos ensina, ele é demonstrado também pela obediência a longo prazo. Tem um detalhe no texto aí, não sei se você prestou atenção no versos 5 e 6. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E aí, irmãos, tem um ensino muito bonito. Qual é, pastor? Esse compromisso, ele é demonstrado pela obediência a longo
prazo. Sabe qual é o problema daquelas virgens nécias? Elas obedeceram só por um tempo. Elas pensaram só naquele momento. Elas esqueceram, irmãos, de cultivar uma longa obediência durante um longo tempo. Elas se esqueceram, querido, que as ruas poderiam ser percorridas por esse noivo e demorado a chegar um pouco mais. E foi o que aconteceu. E aí, irmãos, nós aprendemos essa linda lição. A nossa obediência, ela é demonstrada não momentaneamente ou circunstancialmente. A nossa obediência é demonstrada por um longo período. O texto diz no versículo 5 que o noivo tardou. Aí eu me pergunto, irmãos, quanto tempo entre a ressurreição de Cristo e a sua volta ainda vamos esperar? Quanto tempo o Senhor ainda vai gastar antes de restaurar todas as coisas? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é como nós vamos esperar. O mais importante é como nós vamos nos comportar. O mais importante, irmãos, é se a nossa obediência não se restringe apenas a um momento. O mais importante, se a nossa obediência é uma longa obediência. Aquelas virgens, irmãos, elas dormiram. O noivo não chegou. E todas elas dormiram. Mas quando o noivo chegou, aquelas que foram obedientes e guardaram o seu azeite até a vinda do noivo, elas puderam gozar da plenitude da comunhão da festa. Veja, querido, que a nossa obediência precisa ser uma longa obediência. A vida no reino de Deus, a vida de discipulado com Cristo, ela exige obediência e compromisso de longo prazo, viu? Longo prazo. Eu sou do tempo que quando a gente comprava as coisas no supermercado, aqueles que são um pouco mais de cabelo branco se lembram disso. Não tinha hoje aquele cuidado com o prazo de validade, não. Você lembra disso? Não tinha. A gente nem olhava prazo de validade das coisas. Não existia esse negócio. Você comprava as coisas, a única coisa que você não via era prazo de validade. Mas hoje não, né, irmãos? Hoje tudo que a gente compra, qualquer coisa que a gente olha, a primeira coisa, né, uma dona de casa conscienciosa, ele olha atrás, está no prazo de validade. E aí o que você faz? Você então, faz aquela coisa certinha. Pois é, querido, a nossa obediência é assim. Ou pelo menos ela deveria ser. A nossa obediência tem um prazo de validade, sabia disso? Até quando, pastor? Até Cristo voltar. Esse é o prazo de validade da sua obediência. É por isso, irmãos, que a obediência do cristão não pode ser circunstancial. É por isso que a obediência do cristão não pode ser segundo aquilo que você entende, acha ou espera. É uma longa obediência, numa longa direção. Porque na realidade o noivo pode tardar. Mas enquanto ele não vem, eu continuo firme, zelando pela minha vida espiritual, e com meu azeite pendurado no cinto. Porque no dia que ele voltar, eu quero estar em pé diante do Filho do Homem. E quando ele abrir a porta, irmãos, eu quero entrar. Você também? Portanto, querido, zele pela sua vida espiritual, tá bom? Cuidado com os apelos das coisas desse mundo que tem muitas vezes enlaçado o coração de muitos. Zele por essa vida que Jesus te deu, pela graça e de graça. Segundo, seja responsável. Deus te chamou, Deus te deu um chamado e uma vocação. Use-o. Não se fie no outro, para de repente se justificar da sua omissão. Regace as mangas. Trabalhe, sirva. Seja você responsável por essa obra. Faça parte desse negócio. Louvado seja Deus. E finalmente, querido, compromisso, ele é demonstrado pela obediência a longo prazo. Não há discipulado instantâneo. Tem gente que fala assim, não, eu já sei isso aí, não preciso mais não. Você já ouviu gente assim? Não, eu já sei, pastor, isso aí,
expert. Pois eu, irmãos, não sei. Eu não sei. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Aliás, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, não é? Por mais que a gente cava a Bíblia, como diz Spurgeon, nós vamos achar as pepitas mais preciosas. E elas não estão na superfície, tá bom? Tem que cavar um pouquinho. Não existe discipulado instantâneo. Não existe crescimento instantâneo. Você já viu? Você pinga uma gotinha assim, numa planta, ela... Não existe, irmão. Isso é só em desenho animado. Eu já fui agrônomo, já andei por essas plagas desse Brasil. Eu sei que para você plantar uma sementinha, até você colher um fruto, ô meu filho, dá trabalho, hein? O crescimento, irmãos, não é instantâneo. Se você foi chamado por Cristo, você tem um longo caminho, uma longa estrada para você crescer no discipulado em nome de Jesus. Não negligencie isso não, querido. Não existe crescimento instantâneo, não existe maturidade instantânea. É por isso que talvez o apóstolo Paulo pregou aos crentes de Corinto, chamando eles de crianças, porque leite só ele vos deu a beber, porque eles eram imaturos. Não, irmãos, a maturidade cristã, ela vem com o discipulado, com a obediência, e é uma maturidade a longo prazo. Ah, irmãos, eu não troco meus 60 pelos 20 de jeito nenhum, viu? Não troco. Aliás, cada período da vida tem sua beleza, né? Eu disse aqui domingo passado que quando eu fiz 50 anos, eu estava me achando o máximo. 50, meio século. Eu disse domingo passado que com 60 não estou lá me achando essas coisas mais não, irmão. Eu já levanto devagar da cama. Eu já não posso dar aquele salto assim, porque senão, sabe como é que é? Já aparecem umas dores estranhas em mim, que eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Mas uma coisa, irmãos, eu posso dizer a vocês, e eu acho que as pessoas mais maduras de igreja, eu acho que pode confirmar isso comigo. Quanto mais os anos se passam na presença de Deus, a gente encontra um coração mais sábio, não é? Pastor, como o compromisso é demonstrado? Ele é demonstrado pela nossa obediência numa longa direção e num longo tempo. Fomos chamados por Cristo para obedecer ontem, para obedecer hoje e continuar obedecendo até o fim. Amém? Quero concluir. Pastor, o que o compromisso exige e que eu aprendo da parábola das 10 virgens? Primeiro, exige prontidão. Zele, querido, pela sua vida espiritual. Gaste um tempo na igreja, nos grupos pequenos. Gaste um tempo de oração e de leitura bíblica na sua casa. Gaste um tempo na presença de Deus. Alimente a sua alma. Não pensa só em alimentar o seu físico, não. A picanha do César é coisa linda. Mas ó, tem uma coisa que é mais linda ainda. Sabe o que é? É a picanha celestial. É o alimento que Cristo te dá. Cuide da sua vida espiritual, porque é ela que é a garantia de quando você chegar lá na frente e dizer, pode entrar, eu te conheço. Segundo, o que o compromisso requer, pastor? Responsabilidade para não transferir para o outro um trabalho que é seu. Diga como soldado, eis-me aqui, Senhor. Cristo me chamou, tem um lugar para mim nesse negócio. Eu quero cumprir o meu papel. Eu quero ser responsável com aquilo que eu recebi das mãos de Deus. O que o compromisso requer? Terceiro, obediência. Obediência, pastor, só em determinados momentos e períodos da vida? Não. Obediência num longo caminho. Obediência de longo prazo. Porque o noivo pode tardar. Olha como é que termina a parábola, mas ele vai voltar. É claro que o noivo aqui é a pessoa de Cristo.
E sabe o que ele vai fazer quando ele voltar? Olha que a ideia é muito bonita na parousia, na volta de Cristo. Assim como a festa, esperando o noivo, sair ao seu encontro, lá em Tessalonicenses diz que a igreja vai fazer a mesma coisa. Quando Cristo voltar, nós sairemos ao seu encontro. A igreja sairá ao seu encontro. E ele então voltará e fará novos céus e nova terra, e restaurará todas as coisas. Eu quero estar presente nessa festa, amém? Portanto, meu amado, tenha um compromisso, firme com o Senhor um compromisso. Lembre-se que quando aquelas virgens chegaram, o séquito já tinha entrado, elas gritaram do lado de fora: Senhor, Senhor, abre a porta. Interessante que ele ouviu, ele estava lá dentro e ouviu. Mas a Bíblia diz que a resposta dele lá dentro da casa foi assim: olha, não vos conheço. Aí eu faço uma pergunta a você: será que ele abriu a porta? Jesus termina aí, Jesus não dá a resposta. Você já viu? As parábolas de Jesus são assim, ela deixa a gente assim no clímax. E aí ele termina, verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, é o que Deus espera de nós, amém? Um comportamento cheio de compromisso com o reino de Deus, porque um dia ele voltará. E se ele não voltar, ele pode te chamar, não pode? Pode te chamar. E quando ele te chamar, ele vai te receber? Eu espero que sim, eu oro para que sim, eu labuto para que sim, amém?